Muito boa noite a todos. Desculpem o pequeno atraso aí, alguma demora para iniciar o software de gravação, mas felizmente estamos todos aqui. Muito bom estarmos juntos. Gratidão a todos pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção. Gratidão aos nossos mentores e guias, nossos amigos do plano extrafísico que nos acompanham, e em especial ao nosso Mestre Jesus, em nome de quem nos reunimos, e que certamente se faz presente entre nós. E a ele pedimos a proteção, a permissão e a bênção para iniciarmos esse nosso encontro de estudo, de aprendizado, orando ao Pai como ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Esse pedido ao Pai para que nos livre do mal, nesses momentos tensos pelos quais estamos todos passando, se torna ainda mais premente, né? Porque haja mal, né? Puxa vida. Como as coisas estão acontecendo de uma maneira assustadoramente veloz e rápida diante dos nossos olhos, e mesmo aqueles mais desatentos, que não leem muito nas entrelinhas e não associam muito as situações em curso, acabam, de alguma maneira, percebendo que tem algo acontecendo aí um pouco diferente do que vinha até então acontecendo. Olha, Mel, aí chegou, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tá bom. Eu me atrasei um pouquinho, mas deu tempo da gente fazer a abertura com um minutinho de atraso só. Então, nós temos ainda, né, essa maneira de pensar, de sempre delegar a responsabilidade por tudo que nos acontece ao nosso Criador e pedir a Ele que resolva os nossos problemas, mas aos pouquinhos estamos aprendendo que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Ele já nos deu todas as ferramentas, todos os poderes, toda a condição de nos bastarmos por nós mesmos, bastando seguir as leis absolutamente justas e perfeitas que ele criou, para que tudo corra bem para nós. Então, não é o fato de clamarmos aos céus e pedirmos ao Pai que nos livre do mal que vai nos livrar do mal. Somos nós mesmos que temos que nos coçar e fazer aquilo que tiver ao nosso alcance para nos mantermos distantes do mal e praticarmos o bem, que é a única forma concreta de nos protegermos daquilo que não é o bem. Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário a respeito disso? Não? Então vamos lá. Como o nosso aprendizado aqui ao longo desse ano está sendo muito didático, muito técnico, e vai prosseguir no capítulo de hoje do Consciência e também do A Luz o Libertará, eu quero só fazer uma enquetezinha aqui entre nós, desculpem, só para a gente se alinhar em relação a isso. Essa forma explanada nesses dois livros, de informações muito aprofundadas sobre aspectos específicos da mediunidade, da comunicação interdimensional, das forças da natureza. Isso, de alguma forma, está sendo útil para vocês? Vocês estão achando interessante? De alguma forma, isso atende alguma expectativa ou não? Eu gostaria que vocês forem sejam muito objetivos, muito sinceros nesse ponto, porque é difícil a gente conseguir conciliar
os interesses de todo mundo. Nós procuramos sempre fazer isso, e esse é um momento que eu estou dando uma pausa de alguns minutos no início desse nosso encontro, para ouvir o que vocês têm a dizer a respeito. Um de cada vez, por favor, para que a gente não se atropele, mas eu gostaria de ouvi-los, para nos alinharmos em relação a isso. Eu quero saber exatamente o que você quer saber, se os dois livros que são lidos se complementam. Eu acho que eu não entendi direito o que você quer saber. Se os temas que nós estamos abordando na leitura desses livros têm sido interessantes para vocês, têm sido úteis como uma informação concreta ou não. Entendeu agora, Mércia? Entendi, sim, mas a Vanessa já levantou a mãozinha lá. Não, você já está falando, conclui. Eu acho, sim, muito interessante e tem muito a ser aplicado, sim. No meu caso, eu tenho sentido mudanças em função dessas leituras, desse entendimento, sem dúvida. Para mim, sem dúvida nenhuma, que traz muitos benefícios. Beleza, obrigado. Vanessa? Oi. Oi. Eu, eu concordo com a Mércia. A única coisa que eu queria dizer, que talvez algumas pessoas também concordem, às vezes a leitura do livro, ela é um pouco mais técnica, né? E nem sempre tão difícil de você entender ou levar aquilo para o seu cotidiano. Então, eu acho que a sua fala muitas vezes da Melissa, em levar isso para o nosso cotidiano, fica mais fácil para a gente assimilar. E entre também as aulas, né, do livro, a gente tratar de temas como a gente tratou, né, a respeito do autismo e as outras condições, eu acho que traz também um pouco dessa leveza, de às vezes a gente sair um pouco daquele foco e ter um outro olhar, porque como você mesmo falou, a gente está vivendo um turbilhão, né, acho que essa é a sensação. E cada um de nós reage de uma forma, né? Às vezes, eu tenho tido algumas questões de saúde que eu entendo que é o meu corpo que está tentando me dizer, né, alguma coisa, embora a minha cabeça não queira aceitar. Então, muitas vezes, esses papos que a gente tem, que sai até um pouco da questão mais teórica ou técnica do livro, ele faz com que a gente consiga, de uma forma mais palpável, se conectar, né? Então, para mim, isso é bem importante. Legal, obrigado, Vanessa. Pedro? Eu também, assim, particularmente, eu acho muito interessante, viu, José? Porque, assim, eu, sinceramente, assim, eu já li alguns livros, vídeo, tudo, mas, assim, eu tenho um conhecimento muito pequeno mesmo em relação à mediunidade. Então, essa é uma leitura que me interessa muito. E mesmo porque, até com base no que a Vanessa falou, né, você poderia até ler individualmente o livro, tudo, ter uma leitura técnica, mas aqui, por exemplo, nesse bate-papo nosso, né, acaba sendo uma coisa, assim, você levando a teoria para a prática, né? Então, até, por exemplo, com as suas explanações, experiência, até, às vezes você falou, assim, de próprios trabalhos na casa, que tinha coisa, assim, que você até não concordava, ou outras coisas que você não entendia, né? Você falou, não concordo com a maneira que é levado, por exemplo, essa comunicação, né? Então, quer dizer, isso é muito interessante, essa parte prática, né? Até das opiniões da Mônica, da Marina, né, que fazem os trabalhos mediúnicos, né? Isso é interessante, porque aí você tem pelo menos uma visão prática, né? Muitas vezes está fazendo a leitura assim, do material que é teórico, e aí você tem, como se diz, a consulta aos universitários, né, que é o pessoal que já participa dos trabalhos, né? Então, quer dizer, fica igual a Vanessa falou, fica um entendimento mais leve do que está sendo lido, né? E muito prático, né? Então, quer dizer, esse que eu acho que é o mais interessante de tudo, né? Tá tendo a leitura e a participação do pessoal, aqueles que, como se diz, têm experiência, passa um pouco da sua vivência, e os que não têm, tiram suas dúvidas. Então, para mim, está sendo muito satisfatório.
essa leitura do livro e a participação de toda a turma. Legal, Pedro, obrigado. Quem mais? Mel, desculpa, eu nem a consultei antes a respeito disso, porque não tivemos oportunidade de conversar, mas eu gostaria também de ouvir a tua opinião. Enquanto isso, fala, Irene. Então, eu vejo assim a terça-feira como um dia especial. É o dia que, em meio a essa correria toda, né, como você falou, esse turbilhão pelo qual nós estamos passando, mil notícias ruins, e as nossas preocupações, e, enfim, o corre-corre, a rotina. Então, acho que, para mim, eu vejo a terça-feira, né, como um momento, um dia, para a gente se olhar, para trabalhar a nossa espiritualidade, ver o mundo, esse mundo que existe, mas que a gente não vê, mas que é extremamente importante, que é o mundo espiritual, né? Então, assim, as leituras, todas elas que foram feitas, todos os livros que foram escolhidos, eu sempre achei muito bom, né? Então, eu encaro a leitura e a nossa reunião como um momento realmente que a gente precisa. É como se você parasse e entrasse assim num oásis, alguma coisa que te dá uma paz, que te dá uma confiança, que te dá um alento, uma sensação de proteção. Eu acho que assim é um momento, né? O nosso estudo, o nosso encontro, para mim tem sido um momento assim de muita, como é que eu vou dizer, uma sensação mesmo de proteção, de acolhimento, sabe? Quando você tem um cantinho para você, é essa a sensação que eu tenho. Então, para mim está sendo muito bom. Eu gosto muito. Às vezes eu me sinto assim, parece que eu estou sendo como se fosse talvez para mim há momentos que parece que é uma terapia, sabe? Que eu consigo, pelas leituras, pelos depoimentos, né, pelas nossas conversas, muita coisa me serve, né? Então, é um momento de acolhimento, um espaço, né, mesmo sendo virtual, em que eu me sinto muito acolhida. Então, eu estou contente, satisfeita, né? Achei legal também essa questão da gente tratar outros temas, né, em meio às leituras. Então, acho que a gente vai sempre crescendo e buscando formas de ficar cada vez mais unido e melhor, tá? Então, para mim é isso, gente. Eu só tenho a agradecer, é um espaço assim, pelo qual tenho muita gratidão. Legal, obrigadão, Irene. Mel, você quer falar alguma coisa agora? Oi, boa noite. É o seguinte, eu penso assim que todas as vezes que nós somos convidados a continuar com esse curso, é um desafio muito grande ter que pensar naquilo que a gente vai discutir ao longo do ano, os assuntos que podem despertar o interesse de quem já estudou, toda a parte, diria entre aspas, obrigatória, né, de conhecimentos a respeito da doutrina espírita. Então, é sempre um desafio muito interessante, pelo menos para mim, e acredito que para o José Antônio também, a gente conseguir assuntos que despertem e que mantenham o interesse de vocês ao longo do ano. Mas, como sempre, né, e a gente sempre avisa isso ao longo de todas as aulas, é importante que vocês se manifestem, né? Que façam perguntas, que leiam aquilo que vai ser discutido nas aulas, para que as aulas se tornem mais interessantes, mais interativas, e que vocês não esperem
que a gente traga todas as informações, porque nós não somos professores, nós somos facilitadores. E aqui é um grupo de estudos, então a gente está aqui para trocar experiências, né? E para facilitar a leitura que é de todos. Por isso, quando ninguém fala nada, quando ninguém tem nenhuma dúvida, e a gente sente que ninguém leu, ninguém teve tempo, ninguém teve interesse, esse desafio ele se torna ainda mais difícil para nós, porque a gente tem que, além de explicar o que está escrito na fonte que a gente escolheu, preencher esse tempo com outras informações que a gente também julga interessante, mas que talvez não seja para vocês. Porque a gente não tem como adivinhar o que cada um vai ter interesse, o que faz parte do dia a dia de cada um. Então, qualquer pergunta, por mais tola, por mais ingênua que pareça, é sempre interessante para nós, porque a partir da pergunta, a gente pode puxar vários outros temas interligados que vão enriquecer essa aula, que vão mostrar o quanto a gente consegue colocar tudo que a gente está lendo na teoria no nosso cotidiano, mesmo que pareça de uma forma equivocada. Pensei que fosse isso, mas não é. Eu interpretei dessa forma, então não era. E daí, gente? A gente está aqui para trocar ideias. Então, não se acanhem de falar, não entendi, eu queria que explicasse de novo. Porque quando fica todo mundo em silêncio, a gente deduz que ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Então, fica difícil de saber como continuar, com o que preencher esse tempo que vem depois. E apesar de saber que ideias não faltam, argumentos não faltam para a gente poder preencher, é muito difícil adivinhar o que é do interesse de cada um. Então, é isso. Para que as nossas aulas se tornem ainda mais legais, ainda mais interessantes, é importante que vocês se preparem para elas, leiam os conteúdos e, mesmo que não entenda, anota as dúvidas, né? Ou então, se entendeu e gostou, traga outras questões, que nem a Vanessa trouxe essa sobre o autismo, sobre TDAH. Então, mesmo que eu tenha interpretado errado e tenha feito uma explicação muito maior e desnecessária por conta da minha experiência prática, ou então da minha paixão por saúde mental, eu acho que deu para a gente ter uma ideia, né, de uma comunidade de pessoas com transtorno mental que vive aí junto com a gente, que atravessam inúmeras adversidades no seu dia a dia e que, graças a Deus, estão sendo amparadas por profissionais preparados, por profissionais dedicados, embora a gente não tenha locais muito adequados, né? Locais ideais para acolhimento. Então, a gente está fazendo o que pode dentro das condições que a gente tem. Então, é isso, tragam as dúvidas, tragam os seus assuntos
porque não é só o tema das aulas, o tema dos livros. Vocês também podem trazer conteúdos para nós. Vai ser muito mais interessante, garanto. Legal, Mel, Gratidão, obrigadão. gente. Foi muito bom você ter pontuado isso. Ricardo, Pessoal, boa noite. boa noite. Eu tenho um grupo de amigos que fazem parte daquele centro SEMI, e eles também têm um grupo de estudos parecido com o nosso, embora o deles seja presencial e seja na casa de cada um, porque como já não, como é um curso pós, como é o nosso, né, pós-curso, eles fazem uma semana na casa de cada um, aproveitam e fazem o evangelho. Uma das coisas que eles costumam fazer, ou que eles fazem mais nesse grupo, eu estou falando isso só para dividir experiência com vocês. Eles fazem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eles pegam desde o início e vão dissecando o tema, né, falando sobre aquele tema, discutem lá e encerram aquela aula. Eu acho interessante que seja feito alguma coisa em cima dos 5 livros principais, na minha opinião, porque assim, o aprofundamento da matéria que a gente está estudando nos nossos livros, eles são extremamente importantes, mas de vez em quando eu acho necessário voltar um pouquinho, pelo menos na questão ou do Livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente rever um pouco sobre aquilo. A minha opinião é essa, a minha sugestão. E uma outra sugestão que eu gostaria de dar é questão as questões de aulas ligadas à atualidade, como essas que tiveram, que são excelentes. Por exemplo, eu ouvi falar com vocês aí há 1 ano, 2 anos atrás, pela primeira vez na vida, sobre o metaverso. Eu ouvi falar aqui. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Ou seja, o que me trouxe de atualização essa informação, eu pude depois estudar nada. Eu fui fazer uma pesquisa bobinha, mas para entender o que era aquilo, eu fiquei maravilhado, mas eu nunca tinha ouvido falar. Então, essas questões atuais, mesmo com a questão o link que o Zé Antônio começou a dizer sobre o mundo atual, com essa maluquice que está acontecendo, e envolvendo a espiritualidade, eu acho que deveriam ser reservados uma vez no mês, talvez, para que a gente discutisse isso, ao invés de ficar só nesses 2 livros que são excelentes, mas que eu acho que precisa ter essa quebra de vez em quando para poder, ou com o livro dos espíritos, e mais a questão da atualidade misturado com isso daí. Não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente. Muito bom, Ricardo. Vai bem ao encontro daquilo que eu propus hoje, por isso que eu comecei com esse papo informal, como a gente sempre tem aqui bastante informalidade, né? Porque, primeiro, como a Melissa falou, não é fácil a gente, depois de um dia de trabalho puxado, 8 horas da noite, tá com a cabeça focada para mergulhar num outro universo. A gente tem que sair de uma faixa de frequência e entrar em outra distinta. E, muitas vezes, no conjunto desse grupo, hoje nós estamos com um grupo um pouquinho maior aqui, estamos com, no total, 12 pessoas presentes, né? Fora eu e Melissa. Um ou outro pode não estar se situando bem ou estar com uma questão em mente, como você colocou agora muito bem, e que pode desencadear uma outra forma da gente buscar subsídios, informações para entender o que está acontecendo ou para atender essa curiosidade ou essa necessidade de aprendizado. Eu comecei esse papo hoje aqui, propositadamente, porque os temas dos capítulos que paramos, dos 2 livros, são temas muito objetivos e muito específicos. No caso do Consciência, é um capítulo sobre o vento solar, elementais e outros recursos usados na apometria. É um tema muito interessante para quem se interessa pela apometria, o que não é necessariamente o caso de todos.
No A Luz o Libertará, o capítulo 29 trata sobre a grade eletromagnética. São conceitos muito abstratos, subjetivos, e que não têm uma correlação com os ensinamentos de Kardec e dos espíritas, do movimento espírita de uma maneira geral. Remete a outras tradições espiritualistas muito mais antigas e que, como tudo, a gente tem que ouvir, discutir, avaliar e aceitar aquilo que a nossa consciência julga que é adequado. Muita coisa, simplesmente, eu prefiro me abstrair por falta de referências que tragam credibilidade, profundidade àquilo que eu aprendo. Como acontece, por exemplo, com muitos dos textos das obras de Kardec, que eu já venho questionando ao longo dos tempos, e muito mais a forma como o movimento espírita, que não tem nada a ver com a obra espírita, interpreta e traduz isso em ações concretas, no dia a dia, aqueles ensinamentos. A gente sabe que o espiritismo no Brasil ele foi catolicizado desde a sua origem. Foram introduzidos conceitos, dogmas, que é natural, é da nossa cultura. E as pessoas, os seres humanos, que foram se tornando expoentes dentro da expressão da doutrina, foram imprimindo as suas marcas. E muita coisa ali passou a ser questionada ao longo do tempo, e é questionada principalmente hoje, e a gente deve sempre questionar, sim, porque é a nossa prerrogativa maior. O fato de termos a nossa consciência e a inteligência que nos foi dada para digerir as informações que nos chegam, interpretá-las e aceitá-las ou não. Há muita coisa, por exemplo, sobre a personalidade de Jesus, que é traduzida pelos evangelhos, dos quais pouco se sabe a origem, com exceção do de João. Todos os outros foram muito manipulados ao longo dos milênios. Né? O Evangelho de Paulo, todas as cartas de Paulo, foi um indivíduo que foi um perseguidor implacável do cristianismo não, do Evangelho de Jesus, ainda no seu nascimento, e, de repente, se transforma no seu maior divulgador. E cunhou expressões que foram apropriadas e que deram origem àquilo que nós conhecemos hoje. Por exemplo, Jesus nunca foi colocado e nunca se colocou como Salvador. Essa expressão foi cunhada por Paulo. Não sei se vocês sabiam disso. Assim como a menção de Cristo tem origem nas cartas de Paulo e nas visitas que Paulo fez à Grécia para levar o conhecimento do Evangelho de Jesus, e na Grécia havia essa expressão Christos, que tem correlação com Salvador, e daí surgiu a expressão Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo, que também se confunde com o Cristo cósmico de outras tradições religiosas, mas que em momento algum, na essência da mensagem de Jesus, ele se coloca nessa posição de Salvador ou de o Cristo cósmico. Muitas das interpretações atualmente aceitas de que Jesus teria sido o Espírito que foi incumbido pelas hostes celestiais acima dele de formar o planeta Terra, todo o sistema solar, no mínimo, carece de um exame mais aprofundado e de pesquisa em mitologias, em tradições muito anteriores
ao cristianismo, que é precário de informações com relação a isso. Então, todos esses conceitos religiosos que já existiam antes do judaísmo, do povo hebreu, se constituir como o povo escolhido, nas palavras dele mesmo, e submissos a esse ser chamado Javé, que hoje grandes partes das correntes espiritualistas não entendem como sendo o arquiteto do universo, o criador de tudo, mas sim uma entidade que cometeu inúmeras bobagens, fez muita coisa errada e, de certa forma, gerou todo esse contexto judaico e, posteriormente, cristão, que transformou a humanidade numa máquina de moer carne humana e no banho de sangue que vem sendo dado continuamente até os dias de hoje por conflitos de ordem essencialmente religiosa. Todo esse cisma, todo esse movimento negativo do espírito humano tem origem lá atrás nesse tal de Javé, mas nós não vamos abordar isso aqui. Isso é tema para outros pesquisadores mais qualificados que eu. Mas se vocês forem buscar informações sobre isso, vão encontrar muitas delas. Tá? Então, essa ideia, Ricardo, de nós, eventualmente, introduzirmos alguns conceitos e discuti-los, né, de uma maneira bem aberta, sem nenhum crivo de personalismo ou de nos arvorarmos como contraditores, mas apenas como colocar pontos a serem avaliados e discutidos, na minha opinião, ela é parte da essência do espiritismo imaginado pelo professor Rivaio, muito antes de que isso tivesse se tornado a doutrina dos espíritos. Ele foi, até o final dos seus dias, um cientista, um pesquisador e nunca um religioso. Nem mesmo filósofo. Ele apenas transcrevia o conteúdo filosófico daqueles que se comunicavam nos grupos dos quais ele participava e que ele recebia cadernos de vários grupos, compilava aquilo tudo, pedia a orientação daqueles que o conduziam nessa tarefa para finalmente publicar. Se dependesse dele, ele teria parado no Livro dos Espíritos, ele não queria ir adiante. O Livro dos Médiuns já foi quase que uma imposição para ele. E ele considerou aquilo como válido para criar um protocolo de reuniões de estudo. O Livro dos Médiuns é, essencialmente, um livro de protocolos para orientar as reuniões de contato com os espíritos da maneira mais adequada possível e que deveria ir sendo revista à medida que os conhecimentos fossem avançando. Já o Evangelho segundo o Espiritismo foi quase que uma pressão interna do movimento nascente que queria apaziguar os ânimos com a Igreja Católica e, para isso, instou com ele para que conversasse com os espíritos, não só ele, mas aquele grupo que fazia parte da compilação, para procurarem trazer uma explicação mais racional do conteúdo dos evangelhos de Jesus, exclusivamente o seu conteúdo moral, e alinhá-los, de certa forma, como o movimento das crenças afro aqui no Brasil procurou fazer com o sincretismo religioso, dando nomenclatura aos seus orixás, aos seus guias, alinhados à nomenclatura utilizada pela Igreja. Para quê? Para evitar conflito, para promover união. E é perfeitamente natural e louvável isso. Embora nem sempre, ao longo do tempo e com o conhecimento mais aprofundado, essas conexões se mostrem acertadas. Mas não importa, elas serviram aos fins que foram propostas, tanto no caso do Espiritismo, quanto no caso da
do sincretismo religioso no Brasil. Então, é importante a gente, de vez em quando, levantar isso tudo e sairmos dessa massa de manobra que foi a humanidade ocidental, criada, manipulada ao longo de milênios por um sistema dogmatizado de controle através do medo e da culpa e da imposição de regras. Enquanto que, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, o lamaísmo, as religiões orientais, elas não impõem nada, em absoluto. Elas simplesmente mostram um caminho. Siga, se quiser, do jeito que melhor lhe convier, mas não impõe dogmas a ninguém. Esse conceito nasce através de Javé, do Deus dos Hebreus, e se espalhou por todo o mundo ocidental e acabou gerando, inclusive, conflitos que perduram até hoje entre ocidentais e orientais. Estamos aí com Xi Jinping de um lado e Donald Trump do outro, mostrando os desdobramentos disso dentro do contexto político, econômico, financeiro e de poder, acima de tudo. Acima do político, acima do financeiro, vem a sede pelo poder, que é o que está trazendo esse estrago monumental a toda a humanidade terrestre nesse final de ciclo, como foi claramente previsto, não apenas por Jesus de Nazaré, mas por muitos daqueles que vieram antes dele. Esse final de ciclo foi claramente explicitado, não apenas nessa corrente judaico-cristã, mas por várias outras correntes religiosas. O que nos leva a uma conclusão de que, pera lá, tem um alinhamento profundo nisso tudo. Faz todo sentido, não é apenas uma ilação que está sendo feita, ou uma viagem na maionese aí por parte dos religiosos do passado, ou dos profetas do passado. Não, faz todo o sentido esse processo de evolução cósmica contínua que, periodicamente, passa por ciclos de aferição, como os que estamos vivendo no presente. Tá? Bom, já falei bastante, já estamos com quase 40 minutos aqui de aula. Eu vou fazer uma leitura breve só desse capítulo do Consciência, que aqui eu acho que a gente pode fazer um gancho com algumas coisas sobre as quais conversamos agora, tá? Sobre vento solar, elementais e outros recursos usados na apometria. Alguém ainda tem dúvidas sobre o que é a apometria? Se tiver, por favor, pergunte. Ricardo. A apometria é um termo que foi cunhado por um cara chamado Lacerda, um médico psiquiatra espírita, na segunda metade do século passado, que passou a experimentar o uso de técnicas da psicologia e da psiquiatria alinhadas aos conhecimentos da espiritualidade na linha do espiritismo cristão, de Allan Kardec. Essa técnica, ela se revelou muito eficaz no tratamento de diversos tipos de distúrbios obsessivos ou psiquiátricos, e que veio a trazer um grande interesse por parte de espíritas em várias áreas do Brasil. Foi bastante, eu não vou dizer criticada, mas houve uma resistência muito grande na aceitação da técnica da apometria por parte de muitas casas espíritas tradicionais, aquelas mais
catolicizadas, né, dogmatizadas. Ah, não, o que não consta na obra do Kardec está errado. Ou não consta nas obras de André Luiz, está errado. Como se André Luiz, ou Kardec, ou Chico Xavier, Emmanuel, quem quer que seja, possam ser considerados seres de perfeição absoluta, porque não são. São apenas espíritos muito cultos, muito dedicados, com muitos conhecimentos e que tiveram um papel importante na disseminação de conhecimentos válidos, mas que, sim, continuam a ser submetidos ao crivo de uma consciência que vai se libertando através da sua ampliação de conhecimentos, através do desenvolvimento da ciência e, como o próprio Kardec fala na sua obra, quando a ciência e o espiritismo estiverem em conflito e tiverem alguma dúvida, fiquem com a ciência e vão procurar no espiritismo explicações para aquilo. Ele deixa muito claro, assim como deixa claro a obrigação, a recomendação principal dele, instruí-vos, ou seja, estude, observe, analise, avalie e não aceita nada como verdadeiro sem passar por esse crivo da razão. Fala, Cris, boa noite, querida. Oi, boa noite. Desculpa o atraso, mas cheguei agora em casa, desculpa. Você vai perder o dia e o domingo. Ai, meu Deus. Eu queria saber, já me falaram o porquê, mas eu queria saber de vocês, né? Por que muitos espíritas não aceitam Ramatiz? Aí, outro ponto que tem a ver com o tema da apometria. Tá? Ramatiz, ele se tornou conhecido através da psicografia de um médium mineiro, um médico, o Vanderlei de Oliveira. Né? E ele publicou obras que tiveram assim um grande impacto desde o final dos anos 50 do século passado até o final dos 70, se não me falha a memória. Muitas dessas obras abordam temas sobre Jesus, sobre Maria de Nazaré, sobre a criação da Terra, sobre o plano espiritual, que não estão muito alinhadas com aquilo que foi descrito nas 5 obras básicas de Kardec. Né? Chico Xavier foi perguntado sobre as obras de Ramatiz, inclusive no programa Pinga Fogo. E ele fala que tem muita coisa interessante ali, que ele não estaria qualificado para responder tudo a respeito disso, que ele ainda precisaria se aprofundar mais. Isso ele estava respondendo com Emmanuel do lado dele. Né? Nós não podemos esquecer que há uma diferença muito grande entre espiritismo, ou seja, a ciência que estuda os fenômenos das relações entre o plano físico e o plano extrafísico, ou espiritual, como queiram chamá-lo, e o movimento espírita, que é a personificação dessa ciência por seres humanos, estabelecendo-se em infinitos lugares, em milhares de casas Brasil afora, e até fora do Brasil, sem necessariamente estarem vinculadas a uma federação brasileira, a FEB, ou as federativas estaduais. As próprias federativas e a Federação Brasileira, elas têm muita animosidade e foi alvo de muita discussão, de muita dissensão política. Depois criou-se meio que um tratado de unificação da doutrina, mas todo esse movimento, ele traduz
a meu ver, isso é uma opinião estritamente pessoal, uma dogmatização, uma catolicização do espiritismo, porque todos os que compuseram esse primeiro movimento no Brasil temos origem nas doutrinas católicas ou protestantes. Todos os expoentes no Brasil do princípio da expansão do espiritismo tinham origem religiosa, na grande maioria, no catolicismo, alguns no protestantismo e uns poucos, muito poucos, nos cultos de origem africana. Sendo que essas raízes afro-originárias, elas não tinham uma expressão religiosa no Brasil. E eu não sei se vocês sabem disso, mas quando um médium extremamente respeitado, cujo nome eu não vou me lembrar agora, numa casa espírita, também eu não me lembro, mas isso é uma história com H, muito bem documentada, ele manifestou-se com a forma de expressão gestual de um preto velho, e ele foi sumariamente expulso da reunião, não permitindo que se manifestasse aquele tipo atrasado de entidade naquela reunião séria. O médium incorporou uma outra entidade de um linguajar altamente intelectualizado, com grandes conhecimentos, deixou todo mundo embasbacado e, ao término da sua explanação, ele falou: eu, que estou me expressando aqui agora, sou o mesmo espírito que havia se manifestado antes como um preto velho. E isso aconteceu para demonstrar a vocês o tamanho do preconceito e da falta de conhecimento que vocês têm. Então, eu vou retirar o meu médium daqui, porque ele não foi bem acolhido e porque vocês têm muito a aprender ainda nesse campo. E dali surgiu aquilo que veio a se tornar a Umbanda no Brasil. É só procurar no Google aí quem foi o criador da Umbanda no Brasil, como instituição religiosa, que existe até hoje. Ela é bem mais recente que a doutrina dos espíritos. O candomblé, por sua vez, que também já tinha radicalização no país, já estava radicado no país desde o tempo da escravidão, trazido pelas comunidades negras de várias regiões da África, e que era um misto de cultos distintos, mas que tinham uma raiz comum. Ele também, a partir da institucionalização da Umbanda, os seus seguidores procuraram fazer o mesmo e criaram a denominação religiosa conhecida como candomblé, que tem muitas expressões distintas. Não existem duas casas, dois terreiros de Umbanda ou de candomblé exatamente iguais aos outros, como não existem casas espíritas exatamente iguais às outras. Tem algumas que só falta você ter que entrar lá e fazer o sinal da cruz para entrar. O Seara Esperança, no seu comecinho, tinha um pedilúvio na entrada. Antes de entrar no salão, você tinha que passar lá, receber o passe para poder entrar no salão. O Maria de Magdala também, eu frequentei Maria 30 de Magdala. anos. Maria de Magdala. O Frei Abílio falou que isso era um absurdo e acabou com aquilo, porque foi provocado porque um grupo de questionadores... Eu trabalhava no passe de entrada. Eu A gente trabalhei chegou lá um dia também. que, por conta de uma situação extremamente desagradável, eu não vou relatar isso aqui de novo, foi levado a Frei Abílio, e ele falou: não, isso é um absurdo, não tem o menor sentido isso, vamos acabar com isso e fazer
o passe coletivo no salão, coisa que prevalece até os dias de hoje. Mas ainda hoje, aqueles que frequentam continuamente o Seara Esperança certamente detectam, ainda sob a direção do Júlio, determinados padrões de comportamento na casa que são a expressão dessa dogmatização e uma certa resistência à inovação. E é perfeitamente compreensível, está tudo certo que seja assim. Não se pode separar o bem que traz a ação da casa para um enorme conjunto de pessoas de interpretações de um ou de outro, e muito menos querer formar panelinhas daqui ou dali. Você quer ver me sair correndo de uma conversa, é vir fazer queixa ou qualquer tipo de reclamação a respeito desse ou daquele dirigente ou médium, eu pulo fora. Porque eu acho que isso não é cabível. E, acima de tudo, isso não é a expressão do Evangelho de Jesus. Agora, se estiver acontecendo alguma coisa seriamente reprovável e que possa trazer prejuízo à imagem e ao trabalho da casa ou de algumas pessoas que ali vão, aí eu vou meter a boca no trombone, como já fiz. Não só lá. Mistificação, aproveitamento, comportamentos inadequados. Opa, isso cabe a cada um a responsabilidade de levar em consideração a orientação da própria doutrina. Se isso não está fazendo nenhum mal a ninguém, a não ser aquele que o pratica, vira a cara, deixa que ele arque com as responsabilidades e as consequências das suas escolhas. Agora, se isso está trazendo prejuízo a alguém ou a uma instituição e você toma conhecimento, sim, você tem a responsabilidade de, na medida das suas possibilidades e sempre usando o respeito e o bom senso, não permitir que aquilo se propague. Ou chamando a pessoa de lado e tendo uma conversa discreta com ela, se você tiver autoridade para isso, ou levando ao conhecimento de alguém que tenha essa postura. E isso é muito mal compreendido. E são decisões e escolhas dificílimas. Eu jamais aceitaria a incumbência de ser um dirigente de uma casa espírita. Eu não estou preparado para isso. E acho, sinceramente, que a grande maioria daqueles dirigentes que eu conheci até hoje também não estão, mas aceitaram esse fardo, essa carga, e estão fazendo o melhor que podem. Errando, sim, são humanos, falíveis. Mas estão fazendo alguma coisa. E você, o que você está fazendo, além de criticar? Já fiz essa pergunta para muita gente. E muitos deixaram de falar comigo, porque achavam que eu ia dar suporte e avalizar suas queixas. Não é por aí. Você está disposto a fazer com a mesma responsabilidade, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, o trabalho dessa pessoa? Então, não a censure, não a critique, por uma coisa que é um pelinho, um comportamento pessoal inadequado, um momento em que a pessoa não estava lá muito bem. Não dá para julgar as pessoas por momentos, por fotografias. Você tem que ver o vídeo inteiro, ver as suas realizações, o seu trabalho. Jesus também deu umas pisadas na bola, e feia. E não foi uma vez só. Ele cutucou ali os ninhos de marimbondo de uma maneira que deixou todo mundo, seus apóstolos, assim, apavorados, se borrando de medo. E aí? Então, vamos menos. Né? Menos julgamento e mais entendimento. Bom, vou ver se dá tempo de eu fazer uma leitura rápida, que esse capítulo não é muito longo.
É possível prestar esclarecimentos quanto à força espiritual ou energética do chamado vento solar e sua eficácia para a esterilização do ambiente das reuniões mediúnicas? Quando o local de realização das tarefas mediúnicas de meus irmãos estiver magneticamente muito carregado, é possível utilizar a força do vento solar com o objetivo de anular, limpar e fragmentar os cúmulos energéticos ou diluir os conteúdos parasitas. O chamado vento solar não é um vento propriamente dito, mas uma irradiação proveniente do Sol, de bilhões de partículas subatômicas, tanto em sua composição energética habitual, conhecidas nos estudos de meus irmãos da ciência, quanto em sua forma astral, correspondente a essas mesmas partículas e localizada na dimensão extrafísica. As cargas de prótons, nêutrons, elétrons e uma infinidade de outras partículas emanadas do turbilhão solar vêm em alta velocidade, banhando a Terra constantemente. Tais formações de pura energia, que são responsáveis pelo fenômeno da aurora polar, ou aurora boreal, que é como nós conhecemos mais, né? Podem ser conduzidas da alta estratosfera mediante o auxílio de entidades especializadas, a fim de esterilizar os locais para onde forem canalizadas. A energia dinâmica das partículas do vento solar tem a propriedade de influenciar magneticamente os campos de frequência de baixo teor vibratório, desfazendo-os ou fragmentando-os. Aqui tem uma explicação de rodapé sobre o fenômeno da aurora boreal ou aurora polar, que quem tiver curiosidade, lê ou pesquise, tá? É um fenômeno bastante conhecido e que, em 2024, tivemos picos nunca antes visto de explosões solares que foram detectadas, mensuradas, medidas e que provocam essas tempestades, essas auroras boreais e que estão alterando muita coisa na superfície do planeta. Para quem leu o meu livro, ou o livro do Nicoleles, Miguel Nicoleles, Nada Mais Será Como Antes, vão entender bem os potenciais, as potenciais consequências previstas pela ciência da atualidade sobre a ação dessas energias projetadas pelo Sol. Em virtude do poder do corpo mental superior... Tem que mudar o link. Oi? Não vai cair o link. 21. Está fechando. Apesar que vai até 21h05, mas bem lembrado, Zezé. Vamos fechar aqui e ir para o próximo. Obrigadão. Estou fechando essa sala e abrindo a... Nossa, que velocidade estonteante. Está faltando só um ser aqui. Quem ser? Melissa. Irene. Agora estão todos. Estamos todos. Deixa eu ver. Não, está faltando a Mel ainda. Agora não mais. Cá estamos todos. Vamos lá, dando prosseguimento aqui. Mais uma vez, obrigado, Zezé, pela lembrança aí. Estava desatento.
De nada. Em virtude do poder do corpo mental superior, principalmente no que tange às energias e suas diversas manifestações na natureza, verificamos que a força do pensamento dos médiuns, que mantém atividade regular no exercício de sua mediunidade, atenção a esse detalhe, médiuns que mantêm atividade regular no exercício de sua mediunidade, é capaz de exercer influência benéfica sobre as partículas do vento solar. Isso ocorre devido ao dinamismo com que essas respondem ao poder direcionador da vontade da equipe mediúnica como um todo, aliado à diligência dos técnicos e especialistas do lado de cada vida. Altamente carregadas com vigoroso potencial magnético, tais partículas aglutinam-se sob o comando superior, associado à força mental do operador encarnado, estabelecendo potente fluxo energético. Muitas salas de cirurgia em hospitais de ponta mundo afora, hoje, utilizam a projeção de partículas para a higienização do ambiente. E muitos consultórios dentários têm equipamentos para esterilização que usam raios ultravioleta. Só para traçar um paralelo aqui. Em grande número de atividades mediúnicas da atualidade, tem-se por hábito utilizar espíritos da natureza ou elementais como auxiliares em determinadas tarefas. Há perigo nessa prática ou é conveniente ao bom andamento das atividades? Nota-se que há pouca informação sobre os elementais e sua natureza íntima. Se meus irmãos ainda não possuem informações a contento acerca dos seres da natureza, é porque ainda não se manifestaram a respeito. Os benfeitores espirituais, com certeza, ficariam satisfeitos em dar informações que contribuíssem para o crescimento de meus irmãos. Quanto à natureza daqueles seres catalogados como elementais, aí tem um longo texto explicativo aqui embaixo nos apontamentos, podemos dizer que, do ponto de vista da moral adotada pelos meus irmãos, todos são naturalmente puros em suas intenções e sua atuação junto aos médiuns. Não se deixaram contaminar com o egoísmo ou a inveja, como acontece com o ser humano. Neles, inocência e ingenuidade formam uma característica marcante nos diversos reinos em que atuam. Dedicados servidores, respondem solícitos ao chamado dos operadores experientes e medianeiros capazes, sempre no afã de executar as determinações para as quais são recrutados. Vejam bem, de novo aqui, operadores experientes e medianeiros capazes, no ambiente focado para a prática do bem. Devido à sua solicitude em atender aos apelos da vontade e ao chamamento de meus irmãos, deve-se ter o cuidado de não utilizá-los em tarefas menos dignas ou a serviço de interesses pessoais. O que acontece, a miúde, em ambientes ditos espiritualistas, das mais diversas correntes, mas que têm outros interesses que não praticar o bem. Qualquer direcionamento equivocado, com certeza, refletirá os enganos daqueles que os convocarem. E tais erros cometidos por esses seres singelos e dedicados ocasionarão, inevitavelmente, prejuízo para quem os conduziu à realização de seus objetivos. Faço amarração para o amor, trago de volta o seu amor em uma semana. Eu trago em 5 dias. Eu trago em 3 dias. Eu trago imediatamente. Essa historinha é bem conhecida, lá de Minas Gerais.
Tiro qualquer coisa do teu caminho. Muitas vezes, se utilizando indevidamente desses elementais e causando um enorme prejuízo, tanto para quem pratica isso em seu próprio interesse, ou daqueles que buscam esse tipo de coisa. Por isso, deve-se lançar mão dos seres elementais na medida exata da tarefa a executar, evitando que eles se escravizem aos caprichos e interesses pessoais. O uso de talismãzinhos, de fazer acender uma velhinha, de estar constantemente chamando. Às vezes a pessoa faz isso na ignorância, mas ela pode estar se conectando a elementais e criando sérios problemas. Fala, Mel. Então, vamos fazer uma anotação mental aqui para o livro Magia de Redenção, que é sempre atemporal e que fala exatamente sobre esse assunto. Sobre Magia da Redenção de... Magia de Redenção, que é do Ramatiz. Mas pelo Vanderlei, né? Aham. Tá. Porque ele fala exatamente sobre isso, sobre o uso indiscriminado da força dos elementais para que a gente consiga essas coisas de interesses mundanos, né? E Perfeito. efêmeros. Muito bom, e inclusive remete aí a uma das questões que a Cristina fez sobre Ramatiz, né? E que eu recomendo muito. Quem gosta de literatura espiritualista, Ramatiz tem livros memoráveis, maravilhosos. Ele tem um viés assim meio sarcástico às vezes, né? E o Vanderlei é daqueles perguntadores insistentes. Ele faz Não, umas o analogias. Ercílio Maes é pior. Desculpa, Ercílio Maes, estou confundindo totalmente. Ercílio Maes, não é o Vanderlei de Oliveira. Obrigado, você me corrigiu. Tá? Essas obras, as primeiras que eu me referi de Ramatiz, elas foram psicografadas pelo Ercílio, com H, Maes, M-A-E-Z. Vanderlei de Oliveira veio bem depois. Vamos lá. Meus irmãos, nunca devem se esquecer de que os seres da natureza, os elementais, são criaturas livres, que vivem em sintonia com as forças da natureza, em seus diversos reinos, e é em meio à natureza que realizam seu crescimento, sua caminhada, rumo a planos mais superiores. Assim sendo, podem ser evocados para o serviço do amor, para a realização de tarefas nobres e dignas em benefício da humanidade, pois, com isso, meus irmãos ajudam a acelerar seu processo evolutivo. Tem aqueles que atuam nos reinos da natureza, com os vegetais, com os animais. Para quem gosta da obra do Tolkien, vai lembrar do Barbárvore, né? Aquele pastor de árvores que se torna um aliado de Saruman, de Gandalf, da história em outras mitologias, dos elfos da natureza, da fadinha Sininho no Peter Pan. Tem inúmeras alusões a esses seres da natureza, muitas vezes romanceadas, tal, mas que aludem, de certa forma, a esses elementais. Podem-se obter mais alguns esclarecimentos a respeito dos elementais? Fala, Irene. Então, são alguns elementais, né? Eu confundo, às vezes, acho que é uma pergunta, não reparem, tá? Que é aquilo que foi dito, a gente fica com vergonha de perguntar, porque acho que pode estar sendo ridículo. Nunca tenha vergonha. Mas, assim, é a questão, por exemplo, a diferença, por exemplo, que você fala que os elementais são seres muito ligados à natureza, né? Os gnomos,
Também seriam E seres nós? elementais? Sim. E qual seria, como é que a gente diferencia um orixá de um elemental, sendo que ambos estão muito ligados à natureza? Eu sei que Não. os orixás, cada um tem são guardiões, né, da natureza. Então, assim, eu sei que existe uma grande diferença, mas só para fazer um comparativo para que eu consiga entender melhor o que são os elementais. Quer responder essa, Mel? Ó, eu vou continuar citando o Ramatiz. O Ramatiz, ele tem um livro que se chama, deixa eu ver se é o que eu estou pensando, Samadhi. Nesse livro, Samadhi, ele fala sobre os orixás. Os orixás, eles não são entidades, eles são linhas de energia, eles são frequências vibratórias. Frequências vibratórias, então, para a gente ter um entendimento mais amplo, seria o mesmo que dizer características e afinidades, como se fossem traços de personalidade. Então, por exemplo, todas as características que definem o seu comportamento é como se fosse uma faixa de frequência vibratória que define a sua maneira de ser, de pensar, de reagir, e que, no caso, está alinhada a um orixá, certo? Então, essas características que definem o comportamento de um orixá, que definem as características de um orixá, é como se fosse a linha de frequência vibratória que esse orixá se manifesta e se alinha com você, certo? Os elementais não. Os elementais, eles são espíritos de outra linha evolutiva que estão ligados a elementos da natureza, a terra, a água, ao ar, ao fogo, entendeu? Então, assim, eu sugiro, né, que se vocês tiverem curiosidade, existe um livro que se chama, ele é de ficção, tá? Mas ele traz conhecimentos muito detalhados e claros sobre os elementais e sobre outros temas também. Ele se chama A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu. E ele fala com detalhes sobre a natureza dos elementais, como eles se formaram, quais são as classes de elementais, como eles atuam na natureza, quais são as funções de cada um deles e como eles influenciam os seres humanos. É muito legal. Legal. Só um adendo a isso, Mel. Dentro do contexto da Umbanda, que não há assim uma uniformização das informações, né? E não se pode também desconsiderar que a linha de Ramatiz é uma linha hindu e ele se refere a uma linha africana, que é outra raiz. Mas dentro da denominação da Umbanda, todos os espíritos que estão alinhados com essa frequência vibratória, que Ramatiz chama de orixá, eles individualizados têm aquelas características próprias, mas são espíritos humanos que estão alinhados com esse padrão de comportamento, o dos guardiões, dos protetores, aqueles que atuam em determinadas áreas do comportamento humano em especial,
aqueles que estão vinculados, por exemplo, a ações mais concretas no que diz respeito à matéria, outros que estão mais vinculados a aspectos relacionados à saúde do corpo físico, outros que são mais relacionados com a sexualidade humana. Cada um tem características específicas, são espíritos que, como na nossa universal convivência humana, têm funções, padrões específicas. Ok, então vou explicar de outra maneira, Irene. Uma linha de frequência vibratória, quando representa um orixá, significa o seguinte: vamos passar para a Igreja Católica, que é mais conhecida, vai ficar mais confortável para explicar. Quando você chama por Maria de Nazaré, nas suas orações, você não acha que ela vai vir pessoalmente, né? Não. Então, tem muita gente que acha, existe uma linha de frequência vibratória de espíritos que apresentam as mesmas características de vibração energética que Maria de Nazaré. Então, ou as legiões de Maria. Então, forma uma legião de espíritos afins que vibram nessa mesma frequência e que atendem aos seres humanos quanto mais próximos estiverem da frequência vibratória da Terra. Entendeu? Então, nesse sentido, a explicação que o Ramatiz deu é exatamente essa. É claro que são linhas de frequência vibratória no que diz respeito à definição de energia, de características, de peculiaridades de cada tipo de espírito, mas que quando estão personificados numa entidade, eles estão trabalhando como espíritos. Perfeito. Ficou claro, Irene? Quê? Liga o microfone. Então, é bem complexo. A minha dúvida até que realmente é complexo. Eu vou pedir para você depois colocar no grupo o nome do livro, né? É a magia. Tá. A gente posta depois. Esses livros que a gente está coloca no citando grupo aqui, que eu quero. a gente coloca depois. Tá? Então, só um exemplo mais bom, mas pontual. eu percebi bem. Oi? Pode falar. Eu percebi bem a diferença entre os elementais, né, e os orixás. Deu para ficar claro, né? E é muito interessante, como a Melissa falou, por exemplo, quando a gente faz uma oração para Nossa Senhora, para a Virgem Maria, né, existe toda uma região como que, estando na frequência dela, né, que nos atende. Seria, talvez, os intercessores, né, aqueles que intercedem pela entidade, pelo santo, que os católicos falam, né? Mas é muito interessante. Eu achei muito, muito boa a explicação. Mas é complexo. Assim como todos os guardiões, nomenclatura genérica dada a uma grande variedade de seres, exus, alguns caboclos, índios, eles são da egrégora, da legião do Arcanjo Miguel, que é o cara que globalmente é o que é responsável pela segurança. Maria é a expressão da compaixão, do amor incondicional, que se expressa através de incontáveis legiões
vinculadas e dirigidas por ela. Chico sempre se reportava a Maria Chico Xavier. Bezerra de Menezes também. São espíritos muito alinhados com essa legião. Então, dentro da matriz originária africana, é uma comparação feita pelo Ramatiz, nesse livro Samadhi. Aliás, já não é no Samadhi, né? É o segundo que você citou, né? Ou é no Samadhi mesmo? Então, Acho que eu fiz uma esse confusão. que faz a comparação Os orixás. com os orixás é no Samadhi mesmo. É no Samadhi, tá, ok. Você fala Samadhi, eu falo Samadhi, mas eu estava pensando. Então, os orixás, como entidade individualizada, que se usa essa expressão na Umbanda, o meu orixá me protege ou me deu uma tal orientação, é um espírito individualizado de uma linhagem, de uma corrente energética alinhada com tal ou qual característica, de tal ou qual orixá. Tem os orixás que são da linhagem e da corrente de Iemanjá. Tem aqueles que são de Oxum, tem aqueles que são de Ogum. E aí entra o sincretismo religioso também, cada um desses tem a correlação com o santo ou uma expressão da Igreja Católica. Gente, nós estamos já bem avançado. Vou colocar uma marca aqui para a gente dar continuidade, então, semana que vem, na página 206, questão 76, tá? E eu acho que foi bem interessante, né, esse papo de hoje. O que vocês acharam? Alguém quer fazer algum comentário aí? Marininha está com um sorriso maroto aí, fala, mulher. Bom, eu tô lendo o livro eu mostrei várias vezes aqui, do Robson Pinheiro, que fala exatamente o que nós estamos estudando hoje. Principalmente o Ângelo Inácio, né? Sim, os elementais, né? Então, o Jamar, ele foi lá, ele foi no início do início da Terra, lá o início de tudo. Então, ele vem contando coisas maravilhosas. Por isso que eu estou rindo, vocês estão falando e eu estou lendo ali. É uma outra concepção, porque o Ângelo Inácio, psicografado através do Robson, primeiro, ele não é espírita e Sim. nem espiritualista. Ele é um jornalista, foi enquanto encarnado, e afirma que continua sendo jornalista e foi incumbido por uma corrente de espíritos para relatar e transmitir informações, mas ele não é um autor. Ele é como é que é o termo na literatura? Aquele tipo, um editor. Ele é um editor de uma corrente de aproximadamente 140 espíritos. Ele coleta as informações que são passadas para ele em uma determinada linha, uma determinada obra que vai tratar de um tema específico e faz um trabalho de edição para que, então, seja psicografado e publicado. E aí consta, óbvio, muito da sua opinião pessoal também, porque ele aprende. Mas ele trabalha com Júlio Verne, ele trabalha com o Jamar, ele trabalha com o espírito encarnado em desdobramento, que é o Raul, com a Irina, que também é uma das guardiões, mas ela está encarnada e atua em desdobramento. Uma série muito grande de espíritos, muitos desencarnados, alguns encarnados em desdobramento, e que a cada obra que é dada como uma tarefa para ele faz a edição de todas essas informações e transcreve, através da via mediúnica, pelo Robson Pinheiro, na psicografia. Sim. E tem muita informação ali que
Olha, eu acho que em algum momento talvez a gente pode até avaliar a possibilidade de colocar um livro do Robson para nosso tema de do Robson não, do Ângelo Inácio para o nosso tema de estudos aqui. O Aruanda é um livro genial, é o comecinho da obra dele, o Tambores de Angola também, porque os outros, como são quase todos de uma trilogia, fica muito difícil acompanhar e tem muita informação para a gente conseguir sequer passar um capítulo em 1 hora e meia. Então, a gente vai ficar uns 3 anos para acompanhar a trilogia das Sombras, por exemplo. Agora, um Aruanda, Tambores de Angola, não. Fala aí, Carol. Fazendo só uma analogia com o assunto de hoje, é muito interessante como em alguns livros dele ele demonstra em forma de reportagem, praticamente, como que esses elementais e outros elementos da natureza são utilizados pelo plano inferior em benefício deles próprios, como eles sabem manipular isso. E é por isso que é importante a gente saber. Os reptilianos, os espíritos aprisionados, os ovoides, tem muita história. Bom, gente, terminamos por hoje, 21h28. Valeu, eu pelo menos estou muito feliz com esse nosso papo de hoje. Acho que a gente saiu um pouco da casinha, né? Foi bom a gente ter começado com essa avaliação prévia, esse papo informal, e foi colocado aqui muita coisa interessante, sem sair da linha de leitura de uma obra que o Gleber tem nos ajudado com muita informação legal, e que ainda vamos concluir na próxima aula esse tema sobre os elementais e forças da natureza. Obrigado pelos likes aí. Olha, gente, uma coisa, aqueles que eventualmente assistem às aulas depois, eu nunca pedi isso, mas agora que eu estou me tocando, dá um likezinho de vez em quando, tá? Ajuda a propagar isso. Fala, Cris. Então, eu ia pedir a gentileza de colocarem os livros, né, os nomes que foram citados, se possível, e do que se trata, para a gente, sei lá, se tem sequência, se não tem, né, aí é legal a gente saber. Eu, né, porque eu acho que vocês já sabem. Obrigada, gente. Adorei a aula de hoje. Desculpa meu atraso. Estou colocando um aqui, A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu. Qual o primeiro do Samadhi que você falou, Mel? Então, Samadhi é Ramatiz. Não, o primeiro do Ramatiz. Samadhi, Ramatiz. Magia de Redenção. Magia de Redenção. Tá, estou colocando aqui, mas depois eu coloco no grupo lá. Ok? Acho que dá para colar aqui e copiar. Pronto. Estou colocando no grupo também do WhatsApp. Registrado, que assim não tem risco de esquecer. Então, valeu, gente. Brigadão. Muito gostoso estarmos juntos aqui mais uma noite. Obrigado pela presença de todos, pela participação, pelo carinho. E vamos concluindo esse nosso encontro, pedindo essa egrégora, essa corrente a que atribuímos nossa querida Maria de Nazaré, que envie sobre nós a sua proteção através de seus divinos emissários, que possa nos abastecer dessa energia de amor, que efetivamente é o que pode nos livrar de todo o mal, como pedimos ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Beijo no coração de todos.
Estejam em paz, ótima semana. Boa semana. Boa noite, um ótimo. Boa semana. Você